Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de misericórdia, o Deus de amor, o Deus de nossa salvação, seja com todos nós. Amém? Glória a Deus. Vamos à mensagem de hoje? Título da mensagem: Quando falta o azeite. Livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 ao 16. Então veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustentaste. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela trazer, ele a chamou e lhe disse: Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela lhe disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Versículo 13. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois farás para ti e teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. Glória a Deus, meus amados. Vamos agora ao livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo do 1 ao 7. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, chamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer, mulher? Diz-me que é que tens em tua casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e elas as enchia. E sucedeu que, cheias foram as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Senhor, nosso Deus e Pai amado, em o nome do teu Filho Jesus, dá-nos, Pai, entendimento e sabedoria, para que esta palavra, Pai, surta o efeito para qual ela foi mandada, que ela permaneça, Senhor, em nosso coração, para que a tua palavra, Senhor, se cumpra em nossa vida. Amém. Graças a Deus. A viúva de Sarepta e a esposa do filho de um profeta, também viúva, com filhos, elas tinham em casa apenas uma botija de azeite. Vamos lembrar a condição das viúvas daquela época, com filhos, sem maridos. Elas iam tirar de onde o sustento? Elas viviam com necessidade. Viviam com muita necessidade de alimento, porque as mulheres naquela época, elas eram usadas, vamos dizer a palavra assim, apenas e apenas para que houvesse uma descendência. Não era levado em consideração, como hoje é considerado, o conceito de mulher ajudadora, esposa, mesmo que seja uma viúva. Naquela época era diferente. Glória a Deus.
As botijas de azeite, naquele momento, representavam para aquelas mulheres o desejo de receber, representava a fé e representava também a obediência à palavra do profeta enviado por Deus. Era isso que representava aquelas botijas de azeite. Na casa da viúva de Sarepta, da panela a farinha não se acabou, e a botija de azeite também não faltou. Sobejou o azeite. Na casa da esposa do filho de um profeta, as vasilhas também, todas elas, foram cheias de azeite. Mas o que significa isso, pastor? O que nós podemos aprender com as palavras que está em 1 Reis, capítulo 17, versículo do 8 ao 16, e em 2 Reis, capítulo 4, versículo do 1 ao 7. Temos muito a aprender. Temos muito a aprender com o Senhor. O desejo de receber, nós temos que ter. Mas junto ao desejo de receber, nós temos que ter a nossa fé. E junto à nossa fé, nós temos que ter obediência à palavra do Senhor, também quando ela vem através de seus profetas. Deixe o azeite transbordar em sua vida. Deixe o Espírito Santo te encher com a unção. Junte ao desejo de receber a sua fé, a obediência à palavra, o seu desejo incondicional de amar a Deus sobre todas as coisas, de ser cheio do Espírito Santo a todo momento. Quando nós fazemos isso, milagres, prodígios e maravilhas da parte do Senhor, pode ter certeza, acontecem em nossa vida, assim como aconteceu com a viúva de Sarepta, e assim como aconteceu com a esposa do filho de um profeta. Elas tinham apenas botijas de azeite. Era apenas. Ela disse: eu não tenho nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Mas veja que houve transbordamento, houve bênção, houve o milagre da multiplicação. E aquelas mulheres, então necessitadas, tiveram sua necessidade suprida, porque elas tiveram a fé, e tiveram também a obediência à palavra do Senhor. Sejamos cheios do Espírito Santo a todo momento. Devemos buscar. A palavra do Senhor diz: buscai e achareis. Todas as vezes que nós clamamos a Ele, adoramos a Ele em espírito e em verdade, Ele está nos escutando. A nossa necessidade será suprida. Pode ter certeza. Ele nos entrega o cajado para que nós possamos bater no mar revolto que está à nossa frente e o mar se abrir. Ele coloca em nossas mãos a capa que nós batemos também no mar revolto, e o mar se abre, e nós passamos a pés enxutos, e lá do outro lado está a nossa Canaã. Mas isso tudo depende do nosso desejo ardente de receber, junto com a fé e a obediência. Não sendo assim, meus amados, vamos bater, mas a porta não se abre. O mar vermelho não vai se abrir. O Jordão não vai se abrir. Temos que buscar cada vez mais o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Pode ter certeza. Ele é o nosso Deus, é o Deus da nossa salvação, é o Deus da nossa misericórdia. Só Ele é o nosso Deus. Amém, meus amados? Que Deus os abençoe grandemente.